Sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Amém? Se você encontrar, quiser se colocar em pé nesse momento, nós estamos, irmãos, com um som improvisado e o problema não está de tão fácil solução, né? E também não é tão fácil encontrar uma pessoa habilitada a mexer com o som. Então, a gente está sofrendo um pouquinho nessa área, mas pedimos paciência aos irmãos aí, que tudo vai ficar melhor em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, verso de 1 a 9, assim diz a palavra de Deus. Acontecendo que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele por causa da pesca de peixe que haviam feito. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Traz entendimento ao nosso coração. Ó Pai, às vezes, Senhor Deus, num domingo como esse, o nosso coração, Senhor Deus, se encontra turbado, com dúvidas, com questões pessoais. Ó Pai, uma semana que vai estar se começando e nós temos desafios, decisões, Senhor Deus, a serem tomadas, decisões, Senhor Deus, que irão definir rumos e nortes da nossa vida, e precisamos para tal, Senhor Deus, da tua direção. Então, Pai, nos dirige nessa hora, fala ao nosso coração, por misericórdia, e em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, eu percebo que a vida, ela é uma construção. Nós estamos em construção, nos construindo, e eu já disse aqui que o meu grande desafio é me tornar a melhor versão que eu puder de mim mesmo. Mas a vida, às vezes, parece que conspira contra. Porque nós temos decepções, nós temos frustrações, nós temos áreas que precisam ser resolvidas. Nós somos um ser que tem pelo menos 4 áreas que interagem entre si. O ser humano é um ser psico, bio, social, espiritual. E o grande desafio da vida é nós harmonizarmos estas 4 áreas. Por quê? Porque às vezes eu estou muito bem fisicamente, mas eu não estou bem psicologicamente. Psicologicamente eu não estou bem. E às vezes a gente está bem psicologicamente, mas o corpo físico não ajuda. Essa semana nós perdemos não, né? Foi para o Senhor, porque a gente só perde o que a gente não sabe aonde está. Então, o nosso irmão Samuel
que era o último membro fundador que estava ainda no hall de membros desta igreja, ele foi assunto aos céus, não é? Ele foi levado pelo nosso Senhor. E o irmão Samuel, durante o tempo que eu convivi com ele, eu percebi que ele tinha uma boa saúde psicológica. Porque alguém para passar por tudo que aquele homem passava e continuar, vamos dizer assim, lutando pela vida, continuar acreditando no melhor, continuar ainda brincando, porque ele era muito brincalhão, é porque ele tinha uma cabeça muito bem resolvida. Porque a gente vê outras pessoas que com problemas muito menores, assim, pelo menos ao nosso olhar, eles entregam os pontos, eles já querem desistir da vida. Eu acompanhei o irmão Samuel em pelo menos, para não exagerar muito, umas 15 internações hospitalares. Internações de uma semana, de um mês, de 2 meses. E a perna dele tinha secreções assim que às vezes molhavam assim as gases que se enrolavam em volta do seu pé. E muitas vezes eu fui visitá-lo na casa dele e ele estava sozinho em casa, morava ao lado da casa da filha, mas estava sozinho. E eu pensava comigo, mas se fosse eu, será que eu teria a estrutura que esse homem tem para passar por essas lutas e continuar brincando, continuar querendo viver? E eu falei no sepultamento dele que uma das questões que fez com que ele vivesse até onde viveu, ele estava às portas de completar 75 anos, mas eu conheço o irmão Samuel nos últimos 10 anos de vida dele, e os últimos 10 anos de vida dele era dessas internações hospitalares consecutivas. É porque era um homem que amava a vida e tinha uma boa saúde psicológica. Mas alguém pode ser muito saudável psicologicamente, muito saudável fisicamente e não ir para o céu, porque não tem uma saúde espiritual. Vai para o céu quem tem uma boa saúde espiritual. E dentro dessa área espiritual, o elemento principal, fundamental, é a fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmãos, é importante ter fé. E é importante entender o que é fé. O que é fé? É uma confiança. Uma confiança que eu tenho e que não dá para ver na materialidade. Eu creio. Não é visível. Mas eu sei que é real. E eu confio que é real. E isso move minha vida. Crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, queridos, a fé em Deus não é viver livre de problemas. Não é não ter as dificuldades que são inerentes a essa vida. Não. Ter fé em Deus é assumir um outro comportamento diante dos problemas que a vida apresenta. E diante disso, irmãos, nesse texto, o que eu e você podemos aprender com essa experiência de Pedro, no encontro com Jesus, onde ele vai ser desafiado a largar as redes e não mais ser pescador de peixes, mas se transformar em pescador de homens. Em primeiro lugar, eu aprendo, irmãos, que eu não posso permitir que momentos, às vezes, de frustração, de
de angústia me definam como pessoa e me roubem aquilo que é mais importante. A vida, irmão, já nos apresenta um peso que nós já estamos carregando. E às vezes as frustrações, as ansiedades que a vida tem, elas acabam querendo nos colocar um peso extra e uma dificuldade a mais. Que de verdade, se confiarmos em Deus, se confiarmos em Jesus, nós não precisamos carregar. A frustração é um grande problema, porque a frustração tende a nos desorganizar e essa desorganização pode nos levar à depressão, pode nos levar à angústia. E por que que nós nos envolvemos, pastor, em frustrações? A gente só se frustra com aquilo que a gente se importa. Se não nos importa, se não nos toca, a gente não se preocupa. Por exemplo, eu como pastor, eu me preocupo. Me preocupo com o horário do culto, me preocupo com a frequência do culto, com quem veio, com quem não veio. E isso pode se tornar para mim um elemento de frustração ou não. Agora, se isso não é importante para alguém, isso não vai ser motivo de frustração. Quem participa ativamente da vida, em determinadas áreas da vida, tende a se frustrar em algum momento, e é um processo da vida. E o problema é quando essa frustração, ela quer nos roubar aquilo que a gente não pode perder, que é a nossa fé em Jesus Cristo. Os homens aqui, Pedro e quem estava com ele, foi pescar. E eles não eram amadores, eles não eram pessoas que tinham outros ofícios e resolveram, num belo dia, fazer uma pescaria, como o irmão Alexandre, o irmão Giovanni, né? Renan, eu, às vezes, vamos pescar. E se a pesca for maravilhosa, tudo bem, mas se não for, tudo bem também. Por quê? Porque não é o nosso meio de vida. Nós não somos profissionais da pesca. Então, se a nossa pesca for frustrada, é mais uma história para contar. Mas eles dependiam daquela pesca para levar também o sustento para os seus lares. Eles dependiam daquilo ali para subsistência. E eles têm uma pesca frustrada. E o que que Jesus faz? Jesus dá uma palavra para eles. A Bíblia não relata qual foi o sermão que Jesus pregou quando pegou o barco de Pedro emprestado e foi pregar. Eu não sei o que objetivamente Jesus pregou naquele dia. Mas eu sei de uma coisa, que o que Jesus pregou naquele dia, de alguma maneira, de alguma forma, fez com que Pedro atentasse para a palavra de Jesus e cresse que Jesus realmente tinha algo diferente, que Jesus podia apresentar a ele um caminho, uma possibilidade diferente. Porque Jesus, após pregar, ele disse assim para Pedro: Pedro, pega o barco e vai ao mar alto. E Pedro questiona: Senhor, nós tentamos pescar a noite inteira. Nós não pescamos nada. Mas Pedro, ele diz algo que é definidor naquele momento e é definidor para a minha vida hoje e para a tua vida hoje também. Pedro diz assim: Senhor, nós não pescamos nada, mas sob a tua palavra eu vou voltar lá.
porque o Senhor está dizendo, eu vou confiar. Porque o Senhor está pedindo, eu vou fazer isso. Essa história, irmão, se encaixa em qualquer uma de nossas vidas. Na história de vida de qualquer um de nós vai ter um dia de frustração. Na história de qualquer um de nós vai ter um dia que o desânimo vai bater. Pode não ser hoje, mas pode ter sido hoje. Pode não ter sido nessa semana, mas pode ser semana que vem. Um dia na nossa história vem um sentimento de derrota, de alguma área da vida que parece que a gente está fracassando e a gente não queria fracassar. Porque fracassar é motivo de frustração. E o que vai ser necessário, pastor? Vai ser necessário que eu e você, que nós acreditemos no seguinte: Senhor, sobre a tua palavra, eu vou continuar. Sobre a tua palavra, eu vou à frente. Então, querido, Jesus sempre olhou para as pessoas na perspectiva daquilo que as pessoas podiam ser e não daquilo que elas eram. Naquele momento, Pedro era um pescador que fracassou na sua pesca. Mas Jesus olhou para Pedro, vendo nele um potencial pescador, não de peixes, mas de almas. Quando Pedro prega no Pentecostes, no dia de Pentecostes, 3.000 almas são convertidas ao Senhor. Nem na pesca maravilhosa de 153 grandes peixes foi tão abundante quanto nesse dia. Os homens olhavam para o apóstolo Paulo e viam um homem que perseguia cristãos e que consentia na morte, mandava matar. Mas Deus olhou e viu um grande evangelista, um grande missionário, um grande plantador de igreja. Então Deus, Ele vê em mim, vê em você coisas que as pessoas não veem. O que Jesus faz? Jesus, ele aponta para a solução. Vai lá, lança a rede. Mas agora Pedro, ele tem que partir para a ação. Jesus deu a orientação, deu o norte. Os peixes não viriam até as redes que estavam do lado de fora ainda daquele mar. Mas se Pedro acatasse a voz de Jesus, as redes iriam em direção aos peixes. Porque ele estava sobre a palavra de Jesus. Deu trabalho, mas deu resultado. Deu trabalho, mas deu resultado. A vida cristã, irmãos, às vezes ela é trabalhosa, mas ela dá resultado. E ela dá resultado para aquele que teima em não desistir. Ela dá resultado para aquele que teima em não desanimar. Mas sobre todas as coisas, ela dá resultado para aquele que ouve a voz de Jesus e que obedece. Então, em último lugar, irmãos, acredite que pode haver uma mudança significativa na sua vida. E sabe por que você deve acreditar nisso? Porque Jesus também acredita. Ele acredita que eu posso ser muito mais do que sou. Ele acredita que você pode ser muito mais do que você é. Pedro estava fadado a ser um pescador comum no mar da Galileia. E eu acho interessante que um belo dia, no diálogo com Cristo, Pedro diz assim para Jesus: Senhor, nós tudo deixamos por amor a Ti.
O que a gente vai ganhar? E Jesus disse assim: Pedro, não há homem ou mulher que tenha deixado pai e mãe por amor de mim, que não ganhe nesta vida e muito mais ainda na vida vindoura. Mais de 2000 anos se passaram e nós estamos aqui falando do pescador da Galileia, que ouviu a voz de Jesus e disse: Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Concentre-se na solução, não no problema. Concentre-se em buscar a direção de Deus e não a via contrária. E saiba que Jesus quer propor para a tua vida a mudança que você precisa. E eu quero te convidar a falar com Deus nesse momento. Baixar a tua cabeça. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Eu não sei se você está passando por um momento de frustração, quer seja na sua vida familiar, profissional, financeira, psicológica, mas eu sei que o mesmo Jesus que estava naquele dia no mar da Galileia, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer tratar contigo, com a tua vida e com o teu coração. Por isso, nessa hora,